Já parou para pensar se uma ideia pode ser perigosa? Perigosa a ponto de destruir uma amizade e até mudar o mundo? É exatamente isso que a gente vai ver hoje, mergulhando na história da ruptura entre Sigmund Freud e Carl Jung, o coração do filme Um Método Perigoso. É uma história sobre ideias, ambição e, claro, sobre a complexidade da mente humana. Então, essa é a grande questão que guia nossa conversa. Uma ideia pode ser realmente perigosa? A ponto de romper laços, de redefinir todo um campo de estudo e, no fim das contas, mudar o jeito como a gente se entende? É isso que a gente vai explorar. Para a gente entender essa história, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos entender que ideia perigosa é essa. Depois, vamos olhar para a relação inicial entre eles, o pai e o filho. Em seguida, o ponto exato em que tudo ruiu. Daí, a gente contrasta as filosofias dos dois e, por fim, vê o que ficou. Qual o legado dessa briga? Olha, é preciso entender o contexto. Início do século XX. A psicanálise não era só mais uma teoria acadêmica. Não, não. Era uma ideia radical, quase subversiva. O que estava em jogo ali era literalmente uma batalha para definir a alma da psicologia moderna. E no centro desse drama todo, a gente tem 3 personagens principais. De um lado, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, uma figura já super estabelecida. Do outro, Carl Jung, seu protegido brilhante, visto como príncipe herdeiro. E no meio dos dois, uma figura fundamental, Sabine Spielrein. A jornada dela, de paciente a psicanalista, vai ser o estopim de tudo. Vamos então para essa segunda parte. Entender como era essa aliança poderosa no início. Essa relação que todo mundo descrevia como a de um pai com seu filho escolhido. No começo, a sintonia era total. Eles tinham uma missão em comum e era uma missão revolucionária: usar a ciência para iluminar os cantos mais escuros da mente humana. O Freud, especificamente, via no Jung a pessoa perfeita, com a força e o intelecto para levar a psicanálise para o mundo todo, para garantir que a ideia dele não morresse ali no seu círculo de Viena. Só que essa aliança não ia durar. E o ponto de ruptura, sabe, o epicentro do terremoto que separou os dois, ele tem nome e sobrenome: o caso complexo e super intenso de Sabine Spielrein. E para a gente entender de vez essa ruptura, é preciso falar de um conceito que é a chave aqui: a transferência. O que é isso, afinal? De forma bem simples, é quando o paciente projeta no analista sentimentos do passado, tipo o amor ou a raiva que sentia pelo pai ou pela mãe. Para o Freud, isso era uma ferramenta de trabalho poderosa, claro, mas também era um campo minado, cheio de perigos éticos. E é exatamente aí que a coisa pega fogo. É o ponto em que a teoria bate de frente com a realidade. A relação do Jung com a Sabine Spielrein vai muito, mas muito além do consultório. E essa experiência toda força ele a questionar os pilares da teoria do próprio Freud. De repente, o debate deixa de ser só teórico, abstrato, e se torna perigosamente pessoal. A primeira grande rachadura teórica entre eles nasce dessa experiência. E ela gira em torno de uma palavrinha: libido. Para o Freud, o significado era bem claro e direto, mas para o Jung, o que ele estava vivendo na prática no consultório mostrava que a história era bem mais complexa. Então, vamos lá, o ponto crucial é este: o Freud batia o pé. Libido é, em sua essência, energia sexual reprimida. Ponto. Já o Jung, por outro lado, começou a enxergar a libido como uma coisa muito maior, uma energia psíquica mais geral, sabe? Uma força vital que nos impulsiona, que impulsiona o crescimento pessoal. E olha, isso não é um detalhezinho, é um questionamento direto no coração da teoria freudiana. Ok, essa foi a primeira grande briga. O segundo campo de batalha foi sobre a natureza do próprio inconsciente. Os dois concordavam que ele existia, que era super poderoso. A questão era, o que tem lá dentro? E aqui a coisa fica muito interessante com a ideia radical do Jung. Pensa assim, pro Freud, o inconsciente era tipo um porão pessoal. É lá que a gente joga nossas memórias reprimidas, traumas, desejos escondidos. O Jung até concordava com esse porão. Só que ele dizia, peraí, debaixo desse porão existe um oceano compartilhado por toda a humanidade. Esse seria o inconsciente coletivo, cheio de mitos e símbolos que são universais. Tudo isso nos leva para a quarta parte, que é onde a gente entende que a ruptura final não foi só uma briga de ego, uma coisa pessoal. Foi um choque fundamental de visões de mundo. Uma briga sobre o que a psicanálise deveria ser. Imagina o lado do Freud. Ele lutou a vida toda para que a psicanálise fosse levada a sério, para ser vista como uma ciência. E aí, ele vê o Jung, seu sucessor, mergulhando em mitologia, espiritualidade. Para ele, isso soava como uma traição.
Ele tinha um medo real de que o Jung transformasse a ciência rigorosa dele no que ele chamou de uma maré de lama negra do ocultismo. E essa tabela resume a diferença de um jeito ótimo. Pense no método de Freud como de um arqueólogo. O trabalho dele é escavar o passado da pessoa para encontrar a raiz do problema. Já a abordagem do Jung era diferente. Era mais para frente. Ele olhava para os símbolos, para os mitos, para entender para onde a psique daquela pessoa estava tentando ir, qual era o caminho para se tornar um ser completo e integrado. E aí a gente chega na parte final, o legado. Afinal, o que é que essa separação tão dolorosa deixou para nós? A resposta é que, longe de ser só destruição, ela foi também um ato de criação. A ruptura não significou o fim da psicanálise. Pelo contrário, foi o começo de pelo menos duas grandes escolas de pensamento. Duas correntes bem diferentes, cada uma oferecendo um mapa distinto para a gente entender a alma humana. No fim das contas, o que o filme mostra é o porquê de um método ser tão perigoso. É porque ele funciona exatamente nesse cruzamento, nessa fronteira entre a teoria mais abstrata que existe e o desejo humano mais visceral, mais cru. É o ponto exato onde a vida pessoal do analista e do paciente pode se chocar, e se chocar feio com as grandes teorias que tentam dar conta de tudo isso. E o impacto desses dois caminhos que se abriram, nossa, é inegável. A influência de Freud moldou a psicoterapia e a nossa cultura no século XX de um jeito profundo. Ao mesmo tempo, as ideias de Jung sobre arquétipos, sobre individuação, a gente vê o eco disso em tudo, da arte que consumimos até a espiritualidade moderna. Então, o legado dessa cisão é um paradoxo. Um paradoxo superprodutivo, aliás. O conflito não acabou com o campo de estudo. Ele o expandiu. Criou uma tensão dinâmica que, até hoje, nos ajuda a explorar as profundezas da experiência humana. E tudo isso nos deixa com a pergunta final, uma reflexão que continua super atual. A história do Freud, do Jung e da Spielheim aconteceu há mais de 100 anos, mas a questão de fundo ainda está aí, viva. Como é que se equilibra o rigor da teoria com a realidade da conexão humana, que é sempre tão bagunçada, tão imprevisível dentro de um consultório? Essa linha continua sendo muito, muito tênue e, quem sabe, continua sendo perigosa.